Bom, como eu sempre falo, a melhor coisa antes de começar a fazer uma receita é separar tudo. Melhor ainda se separar tudo na sua devida quantidade ou colher, enfim. É o que eles chamam de mise en place, que quer dizer tudo separadinho. Você não vai errar. Então aqui a gente tem tudo. A gente tem o sal, tem o ovo, tem o fermento biológico, tem a farinha de trigo sem fermento, tem o leite morno, não pode ser quente, senão mata o fermento. Tem o açúcar e o óleo. Então tá tudo já separadinho antes de eu começar a fazer a receita. E a gente vai começar com leite, que não pode ser nem gelado nem quente, leite morno. O açúcar, meia xícara, pode ser qualquer açúcar que você tiver aí. E o fermento, um pacotinho desse tem 10 gramas, então vai ser um pacotinho pequeno desse de fermento seco, tá bom? Você vai mexer tudo isso, mas não precisa deixar descansar. Então mexeu, já pode começar a acrescentar o restante. Então são os 2 ovos inteiros, um óleo, que é uma xícara, e vai continuar mexendo. E aí vem o sal, 2 colheres de chá, não é colher de sopa, já vi gente errando nisso, tá bom? 2 colheres de chá de sal. Aí depois, aos poucos, vocês vão adicionando a farinha de trigo. Então vai colocando a farinha de trigo, depois vai mexendo, depois coloca mais um pouquinho e vai mexendo, até vocês finalizarem a quantidade total que a gente pede pra receita, que é de 1 quilo, tá? Depois vocês vão precisar de um pouquinho mais. Misturou tudo, leva para uma bancada limpa. Quem tiver batedeira, vai fazer essa sova na batedeira. Quem não tiver, vai fazer na mão. Então vocês vão ficar aí, ó, trabalhando. É bom que malha braço. Vai colocando um pouquinho de farinha conforme vocês forem sentindo a necessidade. O ponto é a massa não colar mais nas mãos e nem na bancada, tá? Quando isso acontecer, é que já tá boa. Então são mais ou menos aí, como eu falo, por pelo menos 10 minutos. Então tem que ficar aí, ó, trabalhando por esses 10 minutinhos até a massa ficar assim, ó, desse jeito. Massa sovada, pega uma tigela limpinha, unte com um óleo e aí você vai colocar essa massa nessa tigela, tá bom? Para descansar, o ideal seria tampar com plástico filme, mas se você não tiver, pode colocar um paninho limpo, tá bom? Se a sua cidade estiver fria, esquenta o micro-ondas antes, depois coloca essa tigela no micro-ondas, deixa descansar por lá. Olha como é que estava a minha massa antes e vocês vão ver o depois, para ela ter ficado descansando no micro-ondas por mais de 1 hora. Aqui tem uma carninha que eu fiz, seria o tipo de gordura, só carninha cozida, depois coloquei sal, pimentinhas, tal, tomate e cebola cortadinha. Essa é a minha xícara, que tem 11 centímetros de diâmetro, que eu usei pra cortar a massa, tá? Pra ela ficar toda do mesmo tamanho. E meu super rolo, que é uma garrafa de saquê. Eu prometo que eu vou comprar meu rolo logo, porque ninguém merece, né? Aí eu envolvi com um pouquinho de plástico filme. Vamos dar mais uma sovadinha aí na massa, pelo menos 1 minutinho, tá? Olha como é que ela fica, ela é bem elástica essa massa. Aí depois vocês vão pegar um pedaço da massa e vão aí, vão utilizando o rolo. A espessura dela tem que ser o mais fina possível, mas nesse dia a gente tá com muita pressa. Eu tinha que fazer pelo menos 40 esfirras, então ela acabou que ficou um pouquinho mais grossinha, até porque meu rolo também não ajuda, né? Eu gosto de caprichar no recheio, porque ninguém merece você morder uma esfirra e ter mais massa que recheio. Então, por favor, capriche no recheio. Faça um formatinho assim, ó, meio triangular do recheio, porque facilita na hora que vocês forem fechar.
Eu fiz um vídeo mais aproximado para mostrar. Ó, tá vendo o círculo? Vocês vão marcar o meio. Acima desse meio é que vocês vão começar a fechar. Não fecha no meio não, senão vai ficar aquela esfirra toda com formato estranho. Então feche, começa a fechar acima do meio. Tem um outro vídeo aí também para vocês verem. Percebam que essa massa aí, ela tá bem grossinha. Por isso que só renderam 45, tá? Ela até ficou um pouquinho mais maçuda do que eu gostaria que ela tivesse ficado. A minha forma de deixar elas mais fininhas é pegar já aquela massa que eu já tinha cortado e passar mais uma vez o rolo. Depois que eu deixar ela bem fininha, eu vou pegar novamente, vou cortar ela, mas vou apertar, tá vendo? A tigelinha e vou puxar a massa. Então ela vai ficar meio que grudadinha, não vai encolher, vai ficar grudadinha. Olha aí, ó. Olha a espessura dela como fica mais fininha. Gente, assim fica muito mais gostosa. E aí eu recheei com requeijão cremoso, porque eu tinha um frango que eu fiz uma torta, eu guardei esse frango já desfiado, já tava tudo temperadinho com milho, guardei, congelei na verdade. E aí lembrei dele, eu falei, vou fazer também uma esfirra de frango. Ficou muito gostosa, o frango tava bem temperadinho. E com o requeijão ficou muito saborosa. Ó, mede o meio, tá vendo? Aqui é o meio do círculo, tá? Um pouquinho acima, você vai puxar, ó. E é quando você vai fechar aqui. Então, fechou aqui. Aí vem com essa ponta daqui, traz pra cá. Ó. Aí vai fechando o restante. Fecha esse lado. Fecha o outro. Ó. Aí ela foi encolhendo e percebe que ela tá bem grossinha. Deixa eu centralizar mais aqui, ó. Aí eu vou fazer a mesma coisa. O meu super rolo aqui, eu vou esticar ela. Aí vai ficar assim, ó. Presunto e o queijo, tá? Coloco no meio. Deixa eu encostar mais aqui um pouquinho, ó. Aí eu venho aqui, começo a enrolar. Ó, enrolo. Enrolo. E aqui embaixo, ó, eu aperto pra criar esse... pra ela não abrir. Aí cria tipo um vinco, ó. Pronto. Aí o que que eu faço? Eu tenho uma tesoura que eu uso pra massa. Eu posso vir aqui, ó, cortar o excesso. Quem não tem tesoura, usa a faca. Pronto. Fica assim, ó. Aqui. Dá pra ver? Então esse daqui é o de presunto e queijo. Bom, então aqui tem uma parte já das esfirras e eu vou, ó, passar um pouquinho da gema. E um pouco antes eu já tinha colocado o meu forno para pré-aquecer a 180 graus, tá bom? Ela ficou, a minha por ser forno a gás, ela ficou por 35 minutos. Olha como fica linda. Eu não precisei ligar o grill, tá? Pra ficar esse douradinho em cima, é a própria gema que fez esse trabalho aí. Aí tem as esfirras, tem o roladinho de queijo que eu fiz um pouquinho maior. Tá vendo? E aí, como eu fiz um pouco ele maior, eu fatiei depois pra servir.